Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tô começando com vocês mais uma live aqui do Astropédia. Hoje é dia 16 de agosto de 2021 e primeiro eu vou receber vocês, tá? E aí, como vocês estão, gente? Gente, quero lembrar vocês que essa é uma live que acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite, e é uma live que ela não fica salva aqui no Instagram, mas ela fica salva no YouTube, tá? E o canal que vocês conseguem acessar é Astropédia by Bia Nogueira, tá bom? Então, se você perder algum trecho importante ou quiser rever alguma parte, depois você consegue acessar ela pelo YouTube, tá? Não deixa de seguir lá o canal. E aí, vocês estão bem? Vocês estão legais aí? Tudo bom? Então, gente, a gente está se reunindo hoje para falar sobre esses movimentos celestes aí que estão se desenrolando e que vão se desenrolar nesses próximos dias, tá bom? Primeiro eu vou receber vocês. Olha, tem uma turma aí que tá sempre aqui na live, né? Sempre os mesmos, e esses daí já conhecem o esquema. Mas para quem tá chegando pela primeira vez, o que vocês fazem? Vocês podem ir escrevendo aí no chat para mim, que a gente vai acompanhando, vocês podem conversar à vontade, mas as perguntas eu peço para vocês tentarem deixar na caixa de pergunta, tá? Que é um ponto de interrogação aqui que fica do lado direito do chat, tá? Assim a gente não perde nenhuma pergunta e eu consigo até espelhar para vocês no final, tá? Então vamos lá, deixa eu ver quem tá online. Tia Ortega, Rosinha, Ketika Silva, bem-vinda, Cibele, Camitácito, Camilinha, Apa Solange, Cizenan, Cris Salomão, Patrícia, Cristiane, Camilinha, boa noite, Ana Palomai, Érica Giacomini, Marisol Regis, Camila gostou do quadro atrás, Naline. Hoje vocês viram que eu tô num ambiente diferente, né, gente? Vocês ouvirem uns miados de gato aí, vocês não assustam, tá? Dependendo, elas aparecem aqui para participar da live. Se elas não derrubarem nenhum apetrecho aqui meu, eu tô no lucro, tá? Gabi Godardi, Vilmara, Marcelo, Ivana. Ixi, tem bastante gente já. Igor, Gilbelarmino, é isso? Kátia, Andressa, Daniela e Quintans. É isso que a gente tem aqui hoje nesse momento, tá bom? Então, gente, eu vou começar falando de algumas questões que a gente tem essa semana que eu acho que podem ser interessantes para que vocês se alinhem a esse céu do momento, tá bom? Primeiramente, eu queria falar que ontem, que aliás foi um domingo, a gente teve uma lua crescente no signo de Escorpião. Isso aconteceu ontem, domingo, 12:19. Tá? Então foi na parte da tarde, naquele pico do sol do meio-dia, a gente estava tendo a formação de uma lua crescente em Escorpião. E essa lua crescente é uma lua que vai durar durante os próximos dias, tá? Claro que ela não vai continuar em Escorpião, ela nem tá mais em Escorpião, tá? Mas ela se formou nesse signo de Escorpião, ela vai mudando de signo, mas ela continua crescente, tá? Ela só vai virar para a fase cheia no domingo que vem. Então, isso significa pra gente que desde ontem, que foi domingo, até o sábado que vem, que vai ser o dia 21, a gente ainda vai ter uma semana de lua crescente. A lua crescente, a gente sabe, né, costuma ser uma lua, né, gente, tradicionalmente falando, é uma lua considerada benéfica para que a gente invista a nossa energia naquilo que a gente quer desenvolver. Tá? Geralmente a lua nova, por exemplo, é uma fase de planejamento, né? A lua crescente já é uma fase de ação. E essa semana, eu acho que ela se relaciona muito bem a essa ideia de atividade, de ação, de colocar a sua ação no mundo, tá? Mesmo porque a gente tem uma semana bastante dinâmica, tá? E a gente tem uma semana que alguns elementos astrológicos realmente impulsionam a gente, empurram a gente para que a gente coloque algumas ideias em prática, tá? Nesse sentido, pode ser uma semana muito legal para trazer um plano à prática, para testar alguma coisa. Se você vinha se alinhando com o céu e idealizando começar alguma coisa dentro desse mês, esse é o momento mais propício assim pra gente se voltar a novos inícios, a novos começos, tá bom? E aí o que vai
vamos colocar assim, depender um pouco mais da gente, vai ser de que maneira que a gente vai direcionar essa energia, escolhendo com que a gente vai se envolver, né? Conseguindo aproveitar esse movimento celeste de uma maneira mais benéfica, tá bom? A minha internet tá funcionando bem aí, tá rolando bem, porque pra mim tá dando um pouco de uma travada. Vocês estão conseguindo acompanhar bem aí? Falem pra mim, tá dando pra acompanhar bem? Tá, vocês falam aí pra mim. Se não tiver, eu entro aqui no 4G, tá bom, gente? Bom, de qualquer maneira, vamos avançar um pouco mais. E essa tende, então, a ser uma semana, gente, por diversos elementos astrológicos. Ah, Quintans falou que tá funcionando bem. Thalita falou que tá funcionando bem. Tá rolando, né? Cris também falou que tá rolando bem. Beleza. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Então, gente, e aí vai ter uma série de colocações que eu acho importante a gente prestar atenção também com relação a esses movimentos celestes. Olha, a gente tem Mercúrio, que é um planeta que fala muito do nosso pensamento, da nossa comunicação, como se estabelecem as ideias ao longo da semana. Esse Mercúrio, ele tá em Virgem, já tá há um tempinho, né? Que essa entrada em Virgem foi na quarta-feira passada, tá? Que foi no dia 11. Esse Mercúrio em Virgem, ele acaba sendo uma marca positiva para que a gente organize questões profissionais. Ou se não são questões profissionais, supondo, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo nada com relação ao meu trabalho no momento, mas acaba sendo uma oportunidade para a gente se organizar melhor dentro da nossa rotina, tá? De uma maneira geral, a gente pode ter uma semana em que a gente quer ser muito prático. Eu quero trazer as coisas à prática. Eu quero resolver problemas, eu quero resolver coisas que ficaram em aberto para mim. Então, nesse sentido, a gente imagina que as tarefas ligadas ao trabalho, ao cotidiano como um todo, tá? Mas ao trabalho, principalmente, parecem estar em muita evidência, tá? E a gente tem essa capacidade de resolução para muitas coisas, tá? Então, se você tem um assunto emperrado, se você tem uma ideia de trabalho que você está querendo colocar em prática, uma mudança, um aperfeiçoamento, lembrando que Mercúrio em Virgem também faz com que a gente consiga se ater a determinados detalhes que normalmente a gente não consegue se ater, né? A gente às vezes passa batido, eu não reparo em algum detalhe, eu não reparo em alguma coisa que eu poderia consertar. E nessa semana a gente tem esse olhar muito atento para coisas que não vêm funcionando e que dessa maneira a gente se empodera para, né, tentar melhorar, tentar aperfeiçoar ou consertar, tá? E claro que também vão ter alguns cuidados que vai valer a pena a gente tomar, tá? Primeiramente, eu acho que assim, assuntos emperrados, assuntos parados, coisas que não estão caminhando e que eu quero dirigir uma energia diferente, a semana ideal é essa, né? Essa é uma semana em que eu tenho energia suficiente e que, assim, se Deus quiser, eu consigo me organizar o suficiente, se eu conseguir me alinhar com esse céu, para movimentar, né? Para agregar um olhar mais dinâmico, mais de movimento. Agora, vai ter algumas coisas que a gente também vai ter que pontuar, tá bom? Porque, olha só, esse Mercúrio, então, ele tá em Virgem, tá? Ao longo da semana, principalmente quando a gente chega mais perto da sexta-feira, ele recebe um bom aspecto de Urano, que é um trígono, tá? Então, significa o quê? Que além da gente estar percebendo coisas que não funcionam na nossa rotina, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente consegue ter um olhar criativo sobre essas questões. Então, eu consigo improvisar, não tá funcionando de um jeito ou num determinado caminho, eu tento ir por um outro lado, tá? A gente tem essa criatividade fornecida aí por Urano, e Urano em trígono com Mercúrio, muitas vezes gera ideias novas. Eu tenho ideias novas, tá? Tanto que, às vezes, até assim, se você, por exemplo, é uma pessoa que tá com o fluxo, a mente tá sempre se conectando aos mesmos temas, tá? Então, vamos colocar assim, eu tenho uma rotina estável, que eu sempre me relaciono com aquela meia dúzia de temas, que é o que permeia a minha vida, é como eu construo a minha vida. Nessa semana, a gente pode ter um fluxo mental tão acelerado, né, que a gente tem vontade de se envolver com coisas novas. Tanto, se eu vinha adiando um estudo, se eu vinha adiando uma leitura, alguma coisa que envolve esse campo mental e que estava parado, essa é uma semana que eu tenho muita vontade de me envolver com essas questões, tá?
Por um lado, tem essa questão positiva, né? A gente vai tirar o atraso de muita coisa. Basta a gente querer dirigir essa energia de atividade e de concentração para aquilo que a gente quer ver acontecendo, tá bom? Mas, por outro lado, também vai valer a pena eu comentar uma outra situação que também tá rolando com Mercúrio, que é o seguinte. Na quinta-feira, Mercúrio e Marte estão se encontrando. A gente tem uma conjunção, então. Marte já tá em Virgem, também, né? Já tem um tempinho. Mercúrio também tá em Virgem, desde a quarta-feira passada. E o encontro entre esses dois astros acontece justamente na quinta-feira. Tá? Na quinta-feira, o que acontece então? E conforme a gente for se aproximando desse dia, também vai acontecer. O fluxo mental vai ficar muito acelerado. Quanto mais a gente conseguir manifestar ideias na prática, trazer para a prática, mais a gente vai se sentir produtivo, útil, em movimento, satisfeito, tá? Porque a gente tá movimentando áreas que até então poderiam estar pendentes nas nossas vidas, tá bom? Então, o ideal é que a gente manifeste coisas na prática, traga ideias à prática, tente resolver aquilo que ficou em aberto. Tá? Se a gente não consegue resolver, ou se a gente é do tipo, né, que fica acho que até um auto-boicote, sabe? Colocando, não tá no momento ainda, não tá na hora, não tenho segurança, não tenho força pra fazer, não acredito em mim. Então, esse fluxo mental também pode gerar mais ansiedade. Tá? A gente pode muito bem se atropelar em algumas questões se a gente não manifestar na matéria as ideias que a gente tá tendo, tá? Não é uma semana pra gente ficar só no plano das ideias, só viajando na maionese, né? Porque Mercúrio e Marte estão se encontrando em Virgem, que é um signo prático, tá? Então o ideal é a gente testar teorias, sabe? Ter até um olhar mais empírico sobre a vida, tipo assim, eu vou testar. Se eu errar, errei. Se der ruim, deu ruim, não tem problema. É melhor eu testar e errar do que eu simplesmente ficar nesse plano mental sem fazer nada e acabar caindo em situações um pouco mais ansiosas, porque isso pode acontecer, tá? E uma outra coisa que também pode acontecer, tá? Eu acho que aí é um pouco o outro lado da moeda. Então a gente primeiro tá falando de pessoas que eventualmente se boicotam um pouco, tá? No sentido de falar, não tô preparado pra lidar com isso, não tá na hora, né? E eventualmente podem não aproveitar essa energia. E agora eu vou também pro lado oposto. Você sabe aquele homem maravilha ou aquela mulher maravilha que querem resolver tudo, né? Tem muita gente aqui que se identifica com isso, que faz muita coisa ao mesmo tempo, trabalha, cuida da casa, tem 2 trabalhos, concilia trabalho e estudo, muita gente mesmo, tá? Então esses homens, mulheres maravilhas aí, essa semana podem ter também o efeito contrário, que é se envolver com tudo, ficar hiper ultra acelerados, acharem que vão resolver todo o ano de 2021 em 5 dias, né? E se tiver qualquer coisinha que vai sair errado do planejamento desse pessoal, eles vão ficar nervosos, vão falar, não, a semana foi jogada fora, porque a semana não foi suficiente, né? Tudo isso por conta dessa energia muito ativa. Então, o ideal é que a gente preste atenção para não recair nem muito num lado, nem muito no outro, tá? Mas busque, de uma maneira geral, dirigir o nosso pensamento para a prática e buscar, de alguma maneira, melhorar questões que se envolvem aí ao nosso cotidiano, à nossa rotina, ao nosso trabalho, ou enfim, as tarefas operacionais que a gente costuma fazer na nossa vida. Beleza? Eu acho que também vale a pena eu colocar que a gente tem um fluxo mental que tende a estar muito criativo, tá? Eu já trouxe isso pra vocês, algumas ideias novas que chegam, uma certa capacidade de flexibilizar, né? De assim, modificar coisas, tá? A gente tem nesse lado positivo. Opa, apagou minha luz aqui, vamos ver se volta. Se não voltar, a gente faz assim mesmo. É assim, viu, gente? A live é isso, tá? Mas tá tudo certo. Vocês estão me vendo, né? Tá escura? Não tá dando pra ver, né? Então vamos seguir assim mesmo. Mas, agora eu lembrei o que eu ia falar. Mas a gente também tende a estar falando um pouco tudo na lata. Tá bom? Isso pode acontecer. Principalmente por volta ali da quinta-feira. A quinta-feira eu acho que é o dia mais delicado pra gente ter conversas assim muito intensas, né? Querer resolver tudo rápido, tá? Então a quinta-feira eu acho que é um dia um pouco mais cauteloso. O ideal é que a gente pise com cuidado nessa quinta-feira, porque a gente pode
E pode acabar acontecendo da gente falar algumas coisas na lata, não escolher bem algumas palavras, não escolher bem algumas formulações, tá? E acabar se indispondo aí de uma maneira desnecessária, tá bom? Mas no geral, vocês veem, uma semana muito útil pra gente resolver coisas que ficaram em aberto, colocar em prática ideias que até então estão paradas, tá bom? Toda semana impulsiona a gente em direção à prática, tá? Aos testes práticos daquilo que a gente quer realizar no mundo. Lembrando que ainda é uma semana de lua crescente. E na lua crescente é uma lua em que a gente busca investir a nossa energia naquilo que a gente quer que floresça, tá bom? Então, uma semana interessante aí nesses termos. Beleza com relação a Mercúrio? Tá? Vocês estão sentindo essa energia de produtividade? Tá? Vamos ver. Vilmara falou eu. Acho que ela se identificou com o negócio da Mulher Maravilha. Centelha Di falou energias. Cris falou estou linda. Obrigada, Cris. Tá? Então tá, vocês estão me vendo, então tô satisfeita. Beleza, gente? Então essa primeira parte que eu queria falar com vocês com relação a Mercúrio, tá bom? Agora eu vou passar para o meu próximo tema, que é o seguinte. Hoje a gente teve um ingresso de Vênus em Libra, tá? Hoje, dia 16, segunda-feira. E, aliás, gente, foi que horas? 1 da manhã, 1h26 da manhã, tá? Então, o dia já amanheceu com aquela Vênus em Libra maravilhosa, tá? Para quem entende um pouco de astrologia, sabe que é um posicionamento bom, tá? E para quem não entende muito, também não tem problema. A questão é que Vênus rege Libra, tá? Então, quando Vênus está em Libra, tá em um signo que ela rege. Então, de que maneira que vão se construir as nossas relações, né? Porque Vênus é um planeta que a gente atribui os nossos relacionamentos, as nossas parcerias, de que maneira que a gente cria vínculos com as pessoas, tá? Se estabelecem de uma maneira muito positiva, tá? Porque é como se a gente tivesse, a partir de hoje, ao longo dessa temporada em que Vênus vai ficar em Libra, um olhar mais diplomático sobre as nossas relações, tá? Então fica mais fácil eu fazer algumas concessões, eu ouvir o lado do outro, e não sou só eu, o outro também faz algumas concessões comigo, né? Todo mundo vai ficar um pouco influenciado por esse elemento astrológico, tá? De Vênus em Libra. Então a gente tem um quadro positivo para que a gente traga as nossas demandas para as pessoas, escute as demandas das pessoas, tente equilibrar os nossos interesses, né? É um momento em que a gente fica, porque a gente sabe que Libra é o signo da balança. E o ideal, né, é que essas relações se construam nesse arquétipo da balança, que é o quê? Não vou pesar muito pra cá, nem muito pra lá. Eu vou, em alguns momentos, defender as minhas necessidades, as minhas vontades, e em outros momentos eu vou ter que fazer algumas concessões, né? Daí a ideia dessa balança. Às vezes pende um pouco mais pra mim, um pouco mais pro outro, e vai equilibrando. Então, nesse sentido, é uma semana razoavelmente boa para que a gente se relacione, para que a gente fortaleça os vínculos com pessoas que são legais. Se você já percebeu uma pessoa que é legal na sua vida e quer, vamos colocar assim, expressar, né, esse sentimento, essa vontade, esse pensamento, pode ser uma semana interessante? Pode ser uma semana super interessante, tá? Claro que quando a gente for olhar de uma maneira muito mais profunda, mas é um momento, tem uma pessoa na minha vida, eu posso já investir toda a minha energia, claro que vai depender um pouco do mapa astral de cada um, tá? Aqui a gente tá falando de elementos astrológicos coletivos que vão influenciar a gente coletivamente, tá? Mas de uma maneira geral, já é uma ajuda extra, tá? Porque a gente já sabe que esse empurrãozinho inicial do outro também querer ouvir a gente, da gente buscar equilibrar alguns relacionamentos, tentar acrescentar um olhar de mais harmonia. Eu quero viver bem com todo mundo quer viver melhor comigo também. Então vamos tentar criar uma atmosfera saudável, tranquila, para que a gente consiga nutrir essa relação no longo prazo, né? Então a gente tem é um bom aspecto, tá? Vênus em Libra é um bom aspecto. Então dá uma facilitada em muitos relacionamentos. Se você tem alguma questão
que você tem que expor para o outro, que você quer ser ouvido, ou que você tem que ouvir, a gente tem uma atmosfera mais tranquila também, tá bom? O pessoal aí abrindo um pouco mais de chance para que existam declarações essa semana, né? Ou se não forem declarações, pelo menos a gente tentar fortalecer os vínculos que nos fazem bem, passar um tempo com pessoas que são legais, se permitir valorizar essas parcerias que fazem diferença nas nossas vidas, tá? Uma semana muito aberta para isso. Isso em qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Porque Vênus vai falar coletivamente, assim, de todas as relações. Então, a gente também tá falando de relações afetivas, a gente pode estar falando dos meus círculos sociais, a gente pode estar falando de amigos, que eu também quero equilibrar mais, que eu também quero estar mais por perto, tá? Então, poderia permear qualquer tipo de relação, profissionais, tá? Nesse aspecto coletivo, ela pode influenciar qualquer tipo de relação, tá bom? Então, vocês veem que a gente tem uma semana, né, gente, em que, com relação àquelas questões mais práticas da vida, a gente tem um sinal verde. Então, assim, buscar se organizar, buscar trazer ideias para prática, se envolver com coisas que você tem que resolver, escolhendo direitinho as suas palavras também, né, principalmente por volta da quinta-feira, quando Mercúrio e Marte vão estar juntos, né, aí pode até ser que as palavras não sejam as ideais, tá, mas assim, no geral, esse dinamismo existe essa semana. E também uma semana legal para que a gente tente fortalecer os vínculos com as pessoas que são legais pra gente, né? E até criar alguns novos vínculos, tá? Isso também poderia acontecer. Aí vai chegar numa outra parte também, deu pra entender? Eu vi que eu já tenho 3 perguntas na caixa, tá? Bem-vindo para quem tá chegando. Vocês podem escrever no chat, mas eu geralmente peço para vocês colocarem as perguntas aqui, que eu não abri ainda. Mas depois que eu terminar de falar a matraca, eu vou abrir essa caixa de pergunta, tá? É que primeiro eu gosto de já expor todos os temas para vocês e vocês conseguirem ter uma ideia geral dos aspectos astrológicos da semana, tá bom? Vamos avançar pro próximo tema. Pera aí, tá, gente? Bom, o próximo tema é o seguinte. Na quinta-feira, a gente tem uma oposição, que é um aspecto tenso também entre Júpiter e o Sol, tá? Júpiter é um planeta, só para vocês entenderem. Na astrologia, a gente muitas vezes relaciona ele a coisas boas, tá? Porque é um planeta que a gente chama expansor. Ele expande coisas. Tudo aquilo que ele toca, ele aumenta, tá? Ixi, Sibeli falou que eu tô travando. Eu tô travando pra vocês? Tudo bem aí? Se eu estiver travando pra mais pessoas, vocês me falam, tá? Por enquanto eu vou continuar assim. A Rosinha também tá travando. Mais alguém? Dependendo, eu mudo pro 4G. Essa oposição entre Júpiter... Então, vamos lá. A Analine falou que tá bem, beleza. Então, às vezes, a internet individual é de cada um. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, Júpiter é um planeta que a gente relaciona a expansão, tudo aquilo que ele toca, ele aumenta. E a gente, na astrologia clássica, tradicional, muitas vezes se chamava Júpiter de o grande benéfico, tá? Porque ele tende a abrir portas, trazer oportunidades, fazer com que a pessoa expanda a mente dela, né? Se lance a novas aventuras, tudo isso também tem a ver com Júpiter, tá? Só que Júpiter, como qualquer outro planeta, também pode emitir um aspecto mais negativo, tá? A gente vai ter um lado de Júpiter normal, que é o expansor, é o cara que aumenta as coisas, né? E no lado negativo, ele pode aumentar muito, tá? Então, às vezes, um Júpiter, quando ele joga uma oposição para algum planeta, o que acontece? Tem uma energia de excesso, tem uma energia de exagero, tá? Tem uma energia de tudo ou nada, né? 1000% ou 0%, tá? Então, esse é o tipo de energia que o ideal é que a gente se atente, que a gente preste atenção para não se envolver essa semana. Que é o seguinte, muitos de nós podem acabar se envolvendo em excesso com algumas coisas, tá? E o mínimo possível com outras.
Ou seja, mesmo a gente tendo uma semana dinâmica, ativa, que pode trazer resoluções profissionais, que pode ser produtiva, né? De nada vai adiantar esse quadro se a gente não souber para que direcionar a nossa energia. A gente não pode se envolver em excesso com nada, né? Nem o mínimo com nada também. O ideal é que a gente pondere, escolha de uma maneira equilibrada para quais áreas que a gente vai dedicar a nossa energia, tá bom? Já falei para vocês que muitos podem sentir esses aspectos astrológicos dessa semana como a última oportunidade do ano para resolver tudo, né? Então, quer dizer, 5 dias da semana, né? Segunda a sexta-feira, a pessoa acha que o ano de 2021 dela vai encerrar, acabou. Não vai ter mais oportunidade. É praticamente um agosto dezembriano, tá? É agosto/dezembro para algumas pessoas aí. Então, o ideal é que a gente fique atento, preste atenção, para que a gente não despenda mais energia do que a gente precisa e do que a gente deve em determinadas coisas que não precisava. Tá? Algumas coisas caminham bem sem a gente. Algumas coisas a gente pode fazer um pouquinho por dia. Não é porque a gente não consegue o resultado ideal que a gente gostaria que significa que a gente fracassou, né? Não é porque a gente se comparando se acha menos que a gente tá atrasado, tá? Então, a necessidade de relativizar algumas percepções e conceitos, tá bom? Esse Mercúrio oposto Sol aí, ele traz muito dessa energia do excesso ou da negligência. A negligência é aquela coisa assim, eu já tô muito atrasado mesmo, não tem jeito, joga pra Deus, né? O Júpiter escapista, sabe? Se desconecta completamente daquilo que ele poderia resolver. Essa semana tá aí pra resoluções, tá aí pra coisas dinâmicas, tirar atrasos, né? E do outro lado da moeda, o Júpiter excessivo, que é o seguinte, já fiz um monte de coisa, mas eu não me dou paz, porque aquilo me inspira, eu sinto que é aquilo que eu tenho que fazer até desgastar ao máximo a minha energia, não descanso, né? No dia seguinte eu tô um trapinho. Então, gente, vamos só prestar atenção para que a gente não se envolva nessa energia do tudo ou nada, tá? Vamos ouvir um pouco mais essa Vênus em Libra, tá? Ponderação, a balança, o equilíbrio, fazer um pouco por dia. Não precisa, só por conta de um único resultado em um único dia, definir a sua semana, muito menos o seu ano, né? Você vai definir o seu ano por conta da produtividade que você tem em uma semana, né? Tá um pouco injusto isso, tá? Até o mês de agosto não era para ser resumido em uma única semana, tá bom? Mas a gente vai ter que se policiar, tá? Policiar, se conscientizar para não cair nessa energia. Beleza? E agora eu acredito que seja o último aspecto que eu gostaria de falar. Deu para entender aí o Júpiter em oposição ao Sol, tá? É um Júpiter em oposição ao Sol que tá acontecendo nessa quinta-feira. Beleza? E agora vamos pro último ponto da live, antes de eu responder as perguntas. Gente, deixem as perguntas na caixa. Eu vi que eu já tenho 5, tá? Assim que eu terminar de falar, eu já abro essa caixa, beleza? Então, Urano. Bom, vocês sabem o que é um planeta retrógrado? Tá? Um planeta retrógrado é um planeta que, da nossa perspectiva, parece estar andando para trás, tá? Na órbita dele, tá? Em torno do Sol, ele não está andando para trás, tá? Isso daí é uma impressão que a gente tem devido à nossa perspectiva, tá bom? Então, os planetas retrógrados, eles muitas vezes geram uma energia muito intensa daquele planeta. Os temas referentes àquele planeta ficam muito intensos e um pouco descontrolados. É como se a gente não estivesse acostumados. Então, sempre que tem uma retrogradação no céu, determinado planeta ficou retrógrado. Cria-se esse rebuliço muitas vezes na internet, porque fala, meu Deus, o planeta tá retrógrado, tá andando para trás, vai trazer coisas do passado, vai trazer problemas, né? Quando, gente, nem sempre, tá? Nem sempre ele vai trazer problemas, nem sempre ele vai trazer questões tão densas pra gente ter que lidar nas nossas vidas, tá bom? Quando os planetas são mais rápidos, tá? Por exemplo, um Mercúrio, uma Vênus, um Marte, e ficam retrógrados, a gente sente eles de uma maneira mais intensa, tá? Mais pesada, às vezes até no nosso comportamento. Mas o planeta que a gente tem ficando retrógrado é Urano, tá, gente? Na quinta-feira.
Tá? Então, gente, essa retrogradação de Urano, ela não é tudo isso que vai se falar, que vai se pintar, tá? Claro que é um planeta retrógrado, então assim, se eu no meu mapa astral tenho Urano muito proeminente, né? Eu tenho um Urano angular, eu tenho um Urano na cúspide de uma casa, eu tenho uma grande relevância com aquele planeta, é um regente do meu ascendente, pode até ser que eu sinta essa retrogradação de uma maneira mais forte, pode, tá? Mas para a grande maioria de nós não vai ser isso. Vai ser um olhar mais atento para coisas que a gente precisa transformar, principalmente coletivamente, na sociedade como um todo, tá? Na maneira como a gente se organiza, na maneira como a gente elege os nossos governantes, na maneira como a gente se envolve com as questões do coletivo, quão engajado eu sou, se é suficiente, se não é, se a gente pensa no outro, tá? Então, esse Urano retrógrado, ele vai mexer muito mais nas percepções voltadas ao coletivo, tá? Porque é um planeta trans-Saturno, ele tá lá longe, tá? E ele tende a promover esse pensamento de transformações, tá? Mas não vai, muitas vezes, ser na nossa vida individual e prática, tá? Não é que vai alterar o meu comportamento, o meu humor, tá? Não é pra tanto, tá? É muito longe, então não dá pra gente considerar isso. Tá bom? Dando uma desmistificada aí, porque muitas vezes um planeta fica retrógrado e o pânico fica instaurado. Então, não vai precisar instaurar esse pânico. Tá bom, gente? Deu pra entender? Então, olha, no dia 22 de agosto, que é um domingo, tá? No dia 22 de agosto, que é o próximo domingo, se o bebê nascer a partir das 6h34 da tarde, já é virginiano. Tá? Porque o Sol vai ingressar em Virgem nesse domingo, dia 22 de agosto, às 18h34 no horário de Brasília, tá? Então a gente sabe que a gente já tá com Mercúrio em Virgem, a gente já tem Marte em Virgem e no domingo Sol também vai ingressar em Virgem. Então a gente tá cada vez mais abrindo uma temporada virginiana que é voltada ao aperfeiçoamento, à organização, ao olhar mais prático voltado para nossa rotina, para o nosso trabalho, para os nossos hábitos, tá? Virgem é um signo que busca trazer as coisas à prática. A prática, tá? Não é um signo que fica teorizando muita coisa. Ele aplica, ele pratica, ele testa, tá bom? E através do resultado que ele tem, ele vai aperfeiçoando. Então, cada vez mais, a gente nessa energia do céu, né? Ainda mais a partir do dia 22 de agosto, que é trazer para a prática, se organizar, ir consertando coisas que não funcionam, se envolvendo na prática com coisas que a gente quer ver melhora, tá? Tudo isso, tá bom? Energia virginiana aí se ampliando no céu, tá bom? Dando alguns toques de perfeccionismo pra gente às vezes, tá? Mas às vezes é pro bem, tá bom? Então é isso. Deu pra acompanhar bem aí? Tá bom? Então eu já falei da semana da Lua crescente, falei de Vênus em Libra, falei de Mercúrio essa semana, falei da retrogradação de Urano, falei até do ingresso do Sol em Virgem. Tá bom? Deu para ter uma ideia geral, né? Aí, o que eu vou fazer agora? Primeiramente, para quem tá vindo aí, eu gostaria de lembrar vocês que essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, se você perdeu essa live aqui, se teve alguma coisa que você não conseguiu ouvir, que você quer ver de novo, você vai lá no YouTube, canal Astropédia by Bia Nogueira, tá? E você se inscreve lá, tá? Que é onde eu tô fazendo todo um backup das minhas lives, salvando todas as minhas lives lá, tá bom, gente? E agora eu vou responder perguntas. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui na caixinha do lado direito, beleza? Vamos ver as perguntas. Então, a Kelly falou... Um dissidente, a Kelly, né? Como está o mês para estudos e concursos? Faço prova no dia 10 de outubro. Então, bom, na verdade, assim, o desempenho na prova, se eu tô numa fase da vida que me facilita entrada em um concurso, passar num concurso, numa prova importante, isso geralmente a gente tem que avaliar um mapa individualmente, tá bom? Mas vale a pena falar que Mercúrio tá em Virgem, tá? Que é um signo que, por enquanto, ele rege, né? Ele rege Virgem. Até o dia 30 de agosto, no dia 30 ele já entra em Libra,
tá? Mas até o dia 30, até 1 da manhã do dia 30, ele ainda tá em Virgem. E é um Mercúrio que ele é muito prático, tá? Ele se envolve com as coisas que ele tem que se envolver. Ele tem um foco pontual, ele tem um foco de tentar trazer à prática coisas que ele acha importante, tá? Então vai valer muito a pena, aliás, já que a gente está cada vez mais pisando na temporada virginiana, que é uma temporada de aperfeiçoamento, acho que vale a pena você, Kelly, prestar atenção em como você cria a sua rotina, como são os seus hábitos, se é uma rotina que favorece o seu estudo, se o ambiente favorece o seu estudo, se você também cuida do seu corpo, do seu bem-estar na hora de estudar, para que a sua concentração seja mais limpa, né, seja mais focal, tá? Então vai valer a pena você fazer alguns ajustes até na sua rotina para criar um ambiente melhor, um padrão melhor para que você consiga se concentrar e estudar, tá? O céu pelo céu não é o que vai te impedir, tá? É claro que a gente sabe que essa é uma semana em que o pensamento tá mais acelerado e a gente tende a se envolver tudo ou nada com algumas coisas, tá? Mas aí vão ser cuidados que você vai ter que tomar, tá? Não vai ser isso que vai atrapalhar a situação de estudo, tá? Isso essa semana. O mês como um todo, ele tende a oscilar um pouco, tá? Mas o que a gente sabe é que até 1 da manhã do dia 30 de agosto, o Mercúrio ainda tá em Virgem, tá? E ele é bastante prático, ele é bastante focal, ele ajuda a consertar coisas que podem ser melhoradas, inclusive no hábito de estudo, tá bom? Então acho que dá pra você se alinhar aí por isso, beleza? Vamos lá. Marisol Regis, tenho Mercúrio, Vênus e Marte em Virgem. Esse momento me favorece? Então, na verdade, assim, vai depender um pouco de como esse Mercúrio, Vênus e Marte em Virgem estão colocados no mapa, tá? Depende se tem aspecto, em que casa que tá, como que tá. Enfim, a gente tem que entender a dinâmica de cada mapa para entender se o momento favorece você ou não, tá? Mas dá para te falar alguma coisa? Dá. Tá? Por exemplo, a gente sabe que Marte, ele é um ativador de coisas no céu, tá? Quando ele tá transitando no céu, ele ativa os planetas que ele vai tocando, tá? Ele dá uma atividade bem forte, bem assim proeminente para aquele planeta. Então, se você tem Mercúrio, Vênus e Marte em Virgem, esse momento vai te favorecer e não te favorecer. Vai ter as duas coisas, tá? Porque primeiro, esse Marte vai ativar o seu Marte, provavelmente, dependendo do grau em que você tem ele, tá? Às vezes já passou, não sei, tá? Mas eu posso ficar mais agitada, mais ativa, quero me envolver com tudo, quero assumir as minhas batalhas, defender o meu território, né? Mas também vai ativar Mercúrio, eu tenho novos pontos de interesse, fico mais comunicativa, pode ativar a Vênus, né? Eu fico mais voltada a querer me relacionar, tenho essa energia voltada para troca com as pessoas, tá? Mas, de novo, vai depender muito dos graus, de como que estão esses planetas no seu mapa astral, tá bom? Mas o Marte provavelmente vai ativar essa galera aí, dependendo do grau que você tem, tá bom? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Centelha.de Devi, qual o melhor dia para propor ou fechar projetos? Então, gente, eu queria falar assim, que essa não é uma semana negativa. Primeiro, vai depender do mapa astral de cada um, beleza? Em sequência, vai valer a pena a gente entender que tipo de projetos são esses, tá? É um projeto profissional, é uma parceria profissional, é uma sociedade profissional, né? Que tipo de projeto que é esse, tá? De uma maneira geral, eu acho que eu evitaria fazer esse tipo de movimentação na quinta-feira, tá? Porque é justamente o dia que Mercúrio e Marte estão se encontrando. Então a gente imagina que vai ser um dia mais agitado. Também vai ser mais dinâmico, tá? Mas ele pode ser mais agitado, mais apressado. Então o ideal é que a gente escolha algum outro dia da semana, tá? Vai depender um pouco da ordem do projeto, vai depender um pouco do seu mapa astral também, tá? Mas na medida do possível, eu buscaria evitar a quinta-feira, porque além de ser um dia que se encontram Mercúrio e Marte, a gente tem a oposição de Júpiter ao Sol, tá? Então eu evitaria um pouco mais esse dia, tá bom? É isso. Vamos para a próxima. Olha só, a Jussara fez duas perguntas que na verdade são uma, que ela fez assim. Bia querida, tem Urano retrógrado do meu mapa natal na casa 2 em Escorpião.
como essa retrogradação, aí vem a segunda parte, pode me afetar, sou taurina. Então, gente, isso daí, vamos colocar assim, né? Tem Urano retrógrado no meu mapa natal na casa 2 em Escorpião. Então, não, mas mesmo assim, tá? Porque assim, na verdade, essa retrogradação, só para você entender, o fato de você ter um planeta retrógrado no seu mapa natal, muitas vezes faz com que você lide melhor com a retrogradação em trânsito, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Se eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa astral, quando o Mercúrio fica retrógrado no céu, eu não tenho tanta dificuldade, tá? Porque eu já tô acostumada nesse padrão, eu já ressoo naturalmente nesse padrão, tá bom? Então, primeiro, você já tem Urano retrógrado no seu mapa natal, tá? Um leve indicativo de que não vai ser toda aquela intensidade, vai depender de cada mapa, tá? Agora, não vai ser suficiente a gente falar, sou taurina, tenho no meu mapa astral o Urano de casa 2 em Escorpião, porque vai valer a pena você ver se você tem algum ponto importante dentro dessa retrogradação, tá? Vamos até ver em qual grau que ele vai ficar retrógrado, tá, gente? Porque se você não tiver uma cúspide de casa, se você não tiver um planeta muito significativo ali naqueles graus, tá? Quer ver onde que vai ser? 14 graus de touro, mais ou menos, tá? Então, se você não tem nada perto dessa orbe, ou formando aspecto com esse grau, tá? Vai ser muito complicado você pensar em como esse Urano vai te influenciar, tá? Vai depender muito dos pormenores desse mapa mesmo, tá? Então, isso daí também para te tranquilizar e te falar que, a não ser que o Urano seja um planeta significativo no mapa, tá numa cúspide de casa angular, né? Tá abrindo uma casa astrológica, tá num ângulo relevante. O meu ascendente é aquário, eu posso ter mais influência nisso? Pode, tá? Porque se o seu ascendente é aquário, o Urano vai ser um dos regentes. Se ele retrograda, influencia mais, tá? Mas num caso como esse, vai ficar muito genérico a gente responder, tá bom? Então, tá? Opa, vamos pro próximo. O que você falou aí? Touro na casa 8 e Urano retrógrado na 2 no grau 14. Será que esse Urano em trânsito tá fazendo oposição com Urano no seu mapa natal? Pode ser, tá? Pode ser. Aí vai valer a pena você olhar para esse Urano da sua casa 2, tá? E pode influenciar nas suas finanças. Se esse Urano em trânsito estiver fazendo oposição com o seu Urano no mapa natal, que tá na casa 2, aí a gente pode ter eventos financeiros para ficar mais atento. Mas, gente, vai depender do mapa astral de cada um, tá? Tem que passar numa consulta, tem que passar num atendimento. Beleza? Rodrigo Tua, me fala um pouco sobre os opostos complementares Virgem e Peixes. Rodrigo, como que é isso? Como que é isso? É um casal? É uma parceria romântica? O que é isso, tá? Então, gente, os opostos complementares, a gente tem, né, gente? Os signos, o que acontece? Eles atuam por opostos complementares, sim. Os signos opostos, eles também têm uma complementação, tá? Então, o que significa isso tudo, tá? Virgem, a gente sabe que é um signo que é muito prático, que é muito produtivo, que se volta à organização, que se volta a querer resolver pendências, resolver problemas, tá? Ele é muito da prática, da matéria, tá? E Peixes, ele falou que é um casal, legal. E Peixes já é um signo que é muito mais da transcendência, né? É um signo que a gente relaciona não ao serviço do corpo. Virgem é o serviço do corpo. Peixes é o serviço da alma, tá? Então a gente imagina que eles fazem um bom complemento, tá? Claro que assim, a dinâmica de um casal vai depender de sinastria, vai depender de como aquele casal, o mapa astral completo daquele casal ou daquela parceria, tá? Não vai dar pra falar só pelo sol, um é virginiano, outro é pisciano, não vai dar só por isso, tá bom? Mas a gente sabe que tem uma energia de complemento, porque assim, é como se um signo tivesse algo para ensinar pro outro, tá? Ou até despertar no outro alguma coisa que ele já tem dentro dele,
Tá? A gente fala que peixes, né, na sua desorganização se encontra, não é isso? Então, na verdade, a gente tem dois signos que agem através do serviço. Os dois querem prestar um serviço. Virgem quer ser útil na prática, no dia a dia, no trabalho, no corpo, na matéria, tá? E peixes quer ser útil na alma, encontrar o seu propósito, promover uma coisa que faça diferença na vida dele, no mundo, tá? Então, nesse sentido, eles se complementam e o ensina o outro lado pro oposto, tá? De uma maneira geral. Deu para entender, Rodrigo? Tá bom? Gente, olha isso. Naline, fiquei sabendo que estamos com Sagitário eclipsado. É isso? Ano difícil? Não. Olha só, não é bem isso, tá? Gente, a gente tem eclipse, claro, né? Sim, os eclipses, eles se envolvem com a cabeça e a cauda do dragão, tá? E a gente teve, sim, eclipses aí nas marcas de Gêmeos e Sagitário, tá? Mas não é que Sagitário tá eclipsado. Tá, por favor, pelo amor de Deus, tá? Sagitário eclipsado, né? A Sagitário entrou um grande astro na frente e ficou tudo preto, né? Coitado, não tá enxergando nada, tá escuridão, né? Não é isso, tá, gente? Pra gente entender se um eclipse atinge a gente no mapa, tá? A gente vai ter que olhar para os graus em que acontecem aquele eclipse, tá? E a orbe é muito pequena, tá? 1 grau para frente, 1 grau para trás, já não interfere da mesma maneira aquele eclipse em você, tá? Então, sim, a gente tá tendo um ano de eclipse, Sagitário, Gêmeos, ok, tá? Mas, gente, não é por isso que Sagitário tá eclipsado. Tá? Não é. Então esquece essa ideia, tá bom? Por outras coisas a gente vai ter desafios, facilitações, tá? Não, mas não vai ser por causa desse eclipse, tá bom? Mas eu gostei, Naline, foi uma boa pergunta, porque eu acho que isso deve ser a dúvida de muita gente, né? Se tem um eclipse no meu signo, e agora, né? Será que é muito grave? Não é, né? Então, quer dizer, é importante olhar pro grau mesmo daquele eclipse, tá bom? Má consultoria. Ixi, Maria, mais uma questão de mapa astral. Bia tem Urano na casa 7, meu ascendente é touro. Estou a ponto de tomar uma decisão muito importante na minha vida. Você acha que esse aspecto está influenciando? Meu Quirón tem grau 19 em touro também. Gente, agora vai ser total divagação. Porque a gente tem que olhar, olha, você perguntar pra mim, vamos lá. Você acha que esse aspecto está influenciando se você tem Urano na casa 7, seu ascendente é touro? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Porque o Urano, gente, ele tá no meio do signo de touro. O seu ascendente vai abrir a que grau de touro? Grau 5, grau 10, grau 20, grau 29, tá? Então, às vezes, aquele Urano já tá em touro há um tempo e ele não tá mais no grau do seu ascendente. Tá? Mesmo que você tenha um Urano na casa 7, que talvez esteja em Escorpião, gente, mesmo assim, porque a gente vai ter que olhar para os graus, tá? A gente vai ter que olhar para os graus. O Urano é um planeta muito lento, ele é transaturnino, tá? Ele fica um tempão em cada signo. Já pensou você, coitada, gente? Pensa bem, ascendente em touro. Você já pensou você ficar sofrendo a influência de Urano em touro durante todo o trânsito dele? Coitada! Ninguém aguenta, tá? Então não é isso não, tá? Ele é muito lento, você se tranquiliza, vale a pena você passar numa consulta, entender como que esse mapa tá sendo aspectado agora, como ele tá sendo ativado, qual que é a fase de vida, tá? Mas não vai ser a retrogradação, não, dessa maneira não vai dar pra falar isso, tá? Porque vai depender muito dos graus, vai depender muito se tem mais alguma coisa nesse mapa a ser considerada nesse trânsito, tá bom? Então você vai ter paz, pelo menos nesse sentido, tá? De não necessariamente. Tá bom? Gente, então essas foram as questões de hoje. Tá bom? Obrigada a você pela confiança, espero pelo menos ter te tranquilizado no sentido de falar, não necessariamente. Tá bom? Gente, muito obrigada então pela presença de vocês. Tá? Como a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, já consegui responder o pessoal, vou encerrando a live, tá? Essa live vai ficar salva no YouTube, canal Astropédia by Bia Nogueira, e é uma live que acontece toda segunda-feira, 9 horas da noite, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês, uma excelente semana e até segunda-feira que vem, 9 horas da noite.